Fala galera, a paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês. Vamos mais uma vez então continuar firme na nossa caminhada aí. Não desistam. A gente tem que ter disciplina e pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça de continuarmos, hein? Então agora a gente vai meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 15 e 16. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, então, pessoal, lá no capítulo 15, versículo 1, vai dizer o seguinte: Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: Por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu-lhes: E vós, por que violais os preceitos de Deus por causa de vossa tradição? Deus disse: Honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis: Aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo com que eu poderia assistir já ofereci a Deus, esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa da vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Hipócritas! É bem de vós que fala o profeta Isaías: Este povo somente me honra com os lábios. Seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Depois reuniu os assistentes e disse-lhes: Ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram: Sabes que os discípulos... Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe: Sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse: Explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: Sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo aquilo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração. E é isso o que mancha o homem, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Pessoal, aqui é bom a gente ressaltar o seguinte: Jesus não está sendo contrário à higienização, mas os judeus, os fariseus, eles tinham um costume de ser questão de pecado. Por exemplo, se a pessoa não lavasse as mãos antes de comer, eles consideravam isso como se fosse um pecado, uma transgressão da lei. Mas Jesus vem dizer: não é o que está fora e entra para dentro do homem que torna ele impuro, mas sim aquilo que está dentro, que o homem produz, a maldade que o homem produz dentro do seu coração. Ele já citou aqui todos os tipos de maldade, né? Os maus pensamentos,
homicídios, adultérios, impurezas, furtos, falsos testemunhos, calúnias. Então, tudo isso provém do coração do homem. E é isso que torna o homem pecador. É isso que torna o homem impuro diante de Deus. Então não é o fato de comer ou não com as mãos limpas ou não. Isso é uma questão de higiene nossa. Mas isso não é questão de pecado. Muito bem. Então vamos agora no versículo 21. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Agora vem o relato da segunda multiplicação dos pães. Versículo 29. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam a Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tenham piedade dessa multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhe Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos, responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, e os abençoou, e abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, encheram 7 cestos. Ora, os que se alimentaram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magadã. Olha que maravilha, né? Quantos sinais, milagres, prodígios que Jesus realizou. E agora a gente vai para o capítulo 16, versículo 1. Vai dizer o seguinte: Os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse um milagre do céu. Ele lhes respondeu: Quando vem a tarde, dizeis: haverá um bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu está de um vermelho sombrio.
hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não será dado outro sinal senão o de Jonas. Depois, deixando-os, partiu. Ora, passando para a outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando eu vos disse: guardai-vos o fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Agora, versículo 13. Essa parte aqui eu acho importantíssima para todo cristão compreender. Olha só, versículo 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha só, meus irmãos, que revelação teve aqui nesse momento, nesse diálogo de Jesus com seus discípulos. Ele perguntou para eles quem que o povo está dizendo que ele era. Uns diziam que era João Batista, outros que era Elias ou algum dos profetas. E aí ele perguntou para eles a opinião particular deles. Disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, em nome dos apóstolos, tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus. Ali no versículo 16. E Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, mas foi o Pai que te revelou. E aí Jesus fez essa declaração, ó: e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E depois a gente lembra lá do Ato dos Apóstolos que a gente viu há poucos dias? Se você está pegando agora a leitura de hoje, Pedro, no Ato dos Apóstolos, ele liderava a comunidade dos cristãos. Os cristãos vinham até ele para perguntar, para ver se era assim que deveria proceder. Então, Pedro foi constituído como a pedra que Jesus edificou a sua igreja. O primeiro líder, né, que nós hoje chamamos de Papa. E foi passando de Papa para Papa até chegar nos dias de hoje. Por isso a igreja católica é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é a igreja católica, que tem essa sequência de líderes, de papas, desde lá da época de Pedro. Vocês podem pesquisar na história da igreja, tudo, porque muitas vezes nas faculdades, nos lugares, querem perverter essa ideia. Mas a verdade é que nós devemos sim crer na Igreja Católica, porque ela foi instituída por Jesus Cristo,
mas que ele confiou ao cuidado do apóstolo Pedro. Muito bem, agora a gente vai no versículo 20. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então que o Senhor nos abençoe pela intercessão da Virgem Maria, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.